Olá, tudo bem? Olha que trocadilho interessante. O melhor da vida é a morte. É engraçado, né? É um trocadilho, é o tema desse vídeo. Por que o melhor da vida é a morte? Aí você vai falar, não, esse cara agora vai falar besteira, vai falar coisa que não tem nada a ver. Não, mas o que eu vou te mostrar está escrito. Às vezes você fala assim, ainda bem que aquele fulano morreu, aquele cara lá era muito ruim. Ainda bem que aquele jovem adolescente bandido, assaltante, trocou tiro com a polícia e morreu. Coisa boa, a pessoa fala, coisa boa. Nós falamos, né? E eu já não falo mais, que agora eu sei o que significa morte. Eu não vou colocar não, mas depois você lê. Eu já falei isso um monte de vezes, está escrito aí, Hebreus 2,14. Nós somos semelhantes à situação que aconteceu com Jesus de Nazaré, com o Filho do Homem, com Yeshua, com Yahshua. Os filhos de Deus são espíritos. E os espíritos, eles estão revestidos por um corpo carnal. Aí você vai falar assim, mas onde está o espírito? Eu acho que é no entendimento, no intelecto, no subconsciente. Quando a pessoa está em espírito, ela está adorando, louvando, agradando a Deus, está em paz, está sendo justa, porque o reino de Deus, Paulo diz que amor, justiça, é paz, amor e justiça. Justiça, paz e amor. Justiça, paz e amor são os frutos do reino de Deus, são demonstrações, são sinais. Quando uma pessoa, por exemplo, um adolescente de 17, 16 anos, por lá que cargas d'água, ele teve uma educação, os pais bons e, vamos colocar, de posse, e chegou nessa idade ele começou a usar droga. A droga foi a abertura para a mente carnal dele, desse jovem, começar a buscar outras coisas, coisas que agradam a carne. Furtar, roubar, ser estelionatário, matar, estuprar, todos os sinais da carne estão nessa pessoa. Começou a usar droga, e a droga fez isso. Com ele, mexeu. Por que ele teve a intenção de praticar essas coisas? Porque quem impulsionou ele a fazer isso foi as drogas, a bebida. Foi isso, mais ou menos. Tá. E onde está o espírito dele nessa hora? O espírito e a carne é água e óleo, não se mistura. Porque o espírito é santo, puro, imaculado. O espírito é a igreja gloriosa do Pai. O espírito é de Deus. A carne, ela foi formada por a junção de um homem carnal e uma mulher carnal. Nasceu aquele bolo de carne ali. Aí essa pessoa vai praticando obras, vai praticando essas coisas. Um dia, eu vou falar aqui em São Paulo, um belo dia, numa tarde ensolarada, ele, após roubar uma mansão, pular o muro dessa mansão lá no Morumbi, no Alphaville, ele deu de cara com a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar Rota. E a Rota, numa troca de tiro, legalista, em legítima defesa, acertou uns 12 tiros nessa pessoa, nesse jovem, até então de boa criação. Quando ele conheceu a droga deu abertura para ele praticar essas coisas, mas o policial da rota não sabe disso. Os familiares desse jovem não sabem disso, os vizinhos, amigos, só falam assim, tá vendo? Fulano morreu porque não prestava. Ele foi roubar e não prestava. Então, por isso, graças a Deus que ele morreu. Aí eu te pergunto, que prejuízo esse jovem está tendo? Para a religião, ele foi para o inferno, porque o inferno para a religião é o local de chamas, de fogo. Para o espiritista, o mesa branca, ele depois de um futuro ele vai voltar e vai falar com os pais dele. Essas são as insanidades desse povo por aí. Já para uma pessoa racional que está tendo conhecimento a cada dia dos escritos bíblicos, entende o quê? Não. Ele teve a oportunidade dele de viver, eu estou falando de um jovem de 16 a 17 anos. Ele teve a oportunidade de viver até 120 anos. Porque assim, lá em Gênesis capítulo 6, versículo acho que é 3, né? Deus falou, meu espírito não estará, não contenderá para sempre com o homem, mas sim pelo prazo de 120 anos. Então esse jovem de 16, 17, ele teve a oportunidade, foi dado a ele. Ele tinha o direito de viver até os 120 anos. Porém, a carne dele falou mais alta, gritou alto, eu quero droga, quero conhecer a cerveja, quero conhecer a champanhe, o vinho, quero conhecer a droga. Maconha, cocaína, heroína, choroína, xiroína, sei lá, tanta droga que tem aí. E aquela droga mexeu no intelecto carnal dele. E ele foi pro crime.
Ele podia, aquela droga podia ter levado ele a uma situação de homossexualismo. Não estou aqui sendo homofóbico, não vem já criticar. Estou falando que o homossexualismo é uma obra da carne. O pastor, o padre que usa a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro, roubar, é a mesma coisa, é uma atuação da carne. Então não adianta você falar assim, você está criticando eu que sou homossexual e você está liberando lá o líder religioso. Não, o líder religioso que mente, ele está praticando uma mentira, um engano, ele está explorando as pessoas. Então ele está praticando uma obra semelhante à sua, só que de vetor diferente, vamos dizer assim, de atitudes diferentes, mas ele está na carne do mesmo jeito. Então acontece o quê? Esse jovem, ele perdeu a oportunidade dele de viver o restante até chegar aos 120 anos. Você podia ter usado outro exemplo, o jovem que conheceu a bebida, foi pro bar, arrumou briga, e aos seus 18 anos, 17 anos, 20 anos, foi esfaqueado e morreu, porque ele estava embriagado. A bebida abriu a porta para a natureza carnal. A droga abriu para a natureza carnal. A prostituição abriu o desejo de praticar sexo adoidado, abriu a porta para a AIDS, para a sífilis, e assim por diante. Assim por diante. O jovem começou a fumar, viu lá na faculdade, no colégio, aprendeu a fumar. Com 30, 40 anos, o câncer matou. O cigarro, ele deu vazão ao cigarro, o cigarro entrou na vida dele e fez um enfisema pulmonar e tal. O que acontece? Essa pessoa morreu, essa pessoa acabou o prazo de validade. A validade dela, naturalmente, normalmente, seria até os 120 anos, mas aí você do outro lado vai falar, mas é a criancinha que morreu com 1 aninho de idade, com 3 aninhos de idade. Eu estou falando coisa que meus olhos é capaz de enxergar, do entendimento que eu vou te passar agora nos escritos. Então, esse negócio de ficar falando assim, graças a Deus fulano morreu, ele era muito ruim, ele era ladrão, ele era assaltante. Cuidado que às vezes esse seu conceito está equivocado, tá? Então aqui para mim, só fechar essa oratória minha aqui. Então esse jovem de 16, 17 anos que assaltou a mansão, pulou, foi baleado, um tiro, 12 tiros, 11 pegou na perna, 1 pegou no coração ou na cabeça. Ele morreu. Acabou. O que aconteceu com o espírito dele? Aí você vai falar, não, um cara desse não tinha. Claro que tem espírito. Claro que tem. Em Hebreus 2,14 não coloca distinção entre A, B, C ou não. Entre você dizer que fulano era esse, não tinha o espírito, e esse tinha. Esse jovem de 16, 17 anos que você está usando de exemplo, ele não tinha o espírito. Claro que ele tinha. Com 10 anos, com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, ele sempre amou os pais dele, ele sempre foi carinhoso em casa, ele sempre fez tudo. Você deve ter algum vizinho exemplo, você deve ter alguém dentro da sua casa, às vezes que aconteceu isso. Nossa, ele até de certa idade ele era uma bênção, ele era amoroso, do nada ele virou a cabeça. Quer dizer que o espírito andou com ele só até aquele tempo, depois o espírito saiu e deixou ele se acabar. Que as pessoas, muita gente não acredita, mas Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. As pessoas não acreditam no livre-arbítrio. Então, aí esse jovem morreu, então, parabéns, graças a Deus, a polícia que matou. Não, o prazo dele acabou, e o espírito que estava nele ali voltou para o reino celestial, onde ficará reinando eternamente com o Pai. Aquela carne daquele jovem de 16, 17 anos, acabou. Por quê? Jesus disse, quando a pessoa caminha para as obras da carne, é o mesmo caminho que caminha para a morte carnal. Não espiritual, que espiritual não, o espírito não morre. Então toda pessoa que pratica a obra, seja qualquer uma da sua carne, o caminho que ela está trilhando é a morte. A Bíblia praticamente toda fala isso. Só que a gente, na nossa ignorância, eu mesmo, há um tempo atrás, eu achava que quando uma pessoa morreu, era algo pejorativo, era alguma coisa assim, você falando, graças a Deus, ou coisa boa que aquele cara morreu. Eu hoje já não vejo assim. Você segue firme no seu pensamento. Que você, eu acho que é diferente. Tudo bem, eu não estou aqui para convencer ninguém. Mas conforme o que está escrito, o meu pensamento hoje é diferente. Então, quando eu vejo uma história, fulano foi assaltar uma loja, lá dentro tinha um policial e desceu o foguete e matou ele. Graças a Deus. Aquela alma vivente, que é a alma que dá vida para o corpo carnal e se acaba na sepultura, a alma e o corpo que se acaba, que volta para o reino celestial espírito, aquela alma, aquele corpo, ele já não vai mais prejudicar ninguém. Porque o que ele fez, ele caminhou para a morte.
carnal, para o fim do prazo da sua carne. Volta a ser prolixo. Esse jovem lá atrás, ele era bonzinho, amoroso, ele tinha todos os frutos do Espírito. Se você tiver alguma experiência, põe na frente. Eu conheci mesmo uma pessoa assim que depois do nada ele virou a cabeça. Veja então, vamos que eu já falei, olha, falei o tempo que eu queria fazer o vídeo já foi de falar. Mas tudo bem. Leia comigo, e em cima disso aqui, vamos ver se nós chegamos, se o que eu estou falando tem coerência ou não. Estou usando Eclesiastes, vou ler Eclesiastes 7, do 1 ao 4, só esses 4 versículos aqui. E estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Veja, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, mais devemos fazer festa no dia que uma pessoa que acaba o prazo da carne dela ou da morte dela, ao invés de fazer quando uma pessoa nasce. Olha que interessante. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Disse o sábio Salomão, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. 3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. A pessoa, quanto mais está dobradinha assim, ó, igual um trigo, mais ela é amorosa, mais ela é humilde. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Então veja bem, eu creio em tudo que está escrito na Bíblia. Nas adulterações, nos acréscimos, eu creio que ali foi acrescentado, tal. Eu creio no que está escrito. Esses 4 versículos aqui, ele deixa claro que o sábio deixou isso escrito, claro, inspirado por Deus, dizendo que a morte, que a gente sempre vê como algo destruidor para a vida de uma pessoa, um castigo, não, ele morreu porque ele foi castigado, foi isso, foi aquele outro. Você vê que não é assim. Porque a morte, a pessoa que eu falei do jovem, ele morreu, só que o que aconteceu com esse jovem está escrito aqui, ó. Veja, Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse jovem que eu dei exemplo de 16, 17 anos, que estava lá no Alphaville, Morumbi, na mansão lá, ele era bonzinho até os 15 anos de idade, depois ele começou a conhecer amigos, começou a beber uma coisinha ali, dali a pouco ele foi para maconha, dali a pouco ele foi para cocaína, droga pesada, e aquilo já mexeu e abriu as portas para ele praticar aquilo, mas um belo dia, que era para dar certo, deu errado, e ele teve um confronto com a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Eu fui polícia aqui em São Paulo, eu sei. E ele veio a óbito. Aí a pessoa fala, graças a Deus, é uma a menos. Só que aqui, ó, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que aconteceu? Foi coisa ruim que aconteceu com esse camaradinha? Para a carne dele foi que ali na hora ele sentiu dor, sentiu queimação, né? Porque tiro e facada, isso aí é queimação, é uma queimação danada. Queimação, dor, desespero, se o tiro no coração não foi a morte instantânea, mas coração e cabeça normalmente é instantâneo, mas ele teve os milésimos de segundo de sofrimento. Mas o que aconteceu com o espírito dele? Porque o espírito dele não é mau. O espírito dele não fez ele roubar. O espírito dele não fez ele beber. Não, o espírito voltou para o pai. Vamos contextualizar isso, confabular um negócio desse. Chegando lá, papai disse a ele, ô filho, ô filhinho, coloquei você lá para você ter uma experiência na carne até 120 anos, para você estudar, trabalhar, conhecer, participar da cachoeira, dos rios, dos oceanos, das coisas, dos parques, das florestas, coisas maravilhosas que eu criei para vocês, para os filhos, para terem experiência na carne, mas você, filhinho, você pisou na bola, você foi usar droga, isso daí deu, como você tem o livre-arbítrio, aqui papai te deu o livre-arbítrio, você usou droga, aí abriu o caminho para você praticar essas coisas, e você perdeu o seu prazo, é isso. Então, o meu simples e humilde entendimento, conforme esses escritos, é isso. Eu não vejo mais a morte como falar assim, foi uma tragédia, foi um castigo para aquela pessoa. Não. A morte hoje eu vejo da seguinte
forma, a morte vem para todos. A morte vem para todos, porque ele disse aqui, ó, é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. O fim desse corpo carnal pertence a todos. Diferente se você é um engenheiro, um físico, um astronauta, um presidente, um príncipe, um rei, um plebeu, um favelado, um que mora debaixo da ponte. O fim é para todos, é vencimento desse corpo carnal. Porque o melhor da vida é a morte. Então é assim que eu vejo. Posso estar contrariando você, é o que eu te falei no começo. Às vezes o seu pensamento é diferente do meu. Tudo bem, segue o jogo. Mas eu vivo tranquilo com isso. Tanto que eu falo pro pessoal aqui. Falo, gente, já mostrei aqui. Falei, não adianta. Fulano morreu porque... Não, não é assim. Não é assim. A morte só chegou para ele porque ele deu brecha para a carne dele. A carne fazer o quê? A carne... O fim da carne é a morte. Agora, o do espírito não, porque o espírito é imortal. O espírito, de onde ele veio, ele voltará. Por que a morte? Porque o melhor da vida é a morte. Trocadilho interessante. Tá? Então eu peço que você leia essas coisas e comece a analisar. Tire você suas próprias conclusões. O que você acha? É isso ou não é? É. Então, quando a gente desejar a morte para alguém, saiba que você está desejando uma coisa boa. Apesar da pessoa ser uma peste, a pessoa ser uma vizinha fofoqueira, um vizinho, mas se você desejar a morte, tomara que essa peste morra. Você está desejando o melhor para ela. Inconsciente, sem saber, a gente desejava sempre o melhor para a pessoa, só que a gente achava que estava desejando o pior para ela. Tá bom? Então eu já falei demais. Daqui a pouco a gente começa a trocar as bolas. Então eu vou deixar essa mensagem com você e reflita nisso. Não acerte o seu com o meu. Esse é o meu entendimento. Eu não deixarei de entender que eu e você no Espírito nós somos irmãos. Eu não deixarei de acreditar que o que está em mim já veio salvo, já veio remido, já veio santificado, justificado, e que existe antes da criação do mundo, que é o Espírito, e que esse está em mim, ele voltará para o reino celestial, para o reino espiritual, e reinará eternamente. Não sei, eu tenho 55 anos na carne, o Espírito que está em mim, eu não sei quantos anos tem, quantos séculos tem, não sei. Não sei o nome dele. Eu sei que o meu nome da carne é Cláudio Mendes, mas o nome do Espírito eu não sei. E eu sei que no dia que vencer o prazo da validade desse corpo, dessa bola de carne, é isso que vai acontecer, o Espírito vai voltar para o Pai. Tá bom? Então eu deixo com você essa mensagem e peço que você venha contribuir com esse canal, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho para receber novas mensagens. E fique à vontade, se o seu entendimento é outro, eu não vou contrariar, graças a Deus nós temos o livre-arbítrio, graças a Deus nós estamos vivendo na liberdade de Cristo. Nem de Cristo é mais, porque nós estamos na escatologia consumada. Nós estamos na liberdade do Criador de todas as coisas, que é o Espírito, que está em nosso Espírito, em seu tabernáculo. Porque assim está em Apocalipse 21, 2 e 3. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.